Irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 14. João, capítulo 14, versos 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Texto muito conhecido. Jesus Cristo, meus queridos amigos e irmãos, sempre foi um líder de muitas conversas, muitos diálogos, muitos ensinos. Jesus conversou com gente da alta patente, da alta sociedade, tais como Nicodemos, um dos principais dos judeus. Conversou com Zaqueu, o principal dos publicanos, maioral e rico, diz o texto. Conversou com um centurião romano, homem de grande autoridade para com o exército romano. Mas Jesus também conversou com gente simples, feita gente, ou até, quem sabe, mais simples do que nós somos. Conversou com o cego Bartimeu, homem que esmolava à beira do caminho. Conversou com 10 leprosos que tinham a vida afastada de uma sociedade por causa de sua doença. Conversou com uma mulher samaritana, aprendemos isso no domingo passado, de vida simples, cuja rotina era tirar água do poço. Interessante, meus queridos irmãos, que Jesus, em todas as suas conversas, em todos os seus diálogos, em todos os seus ensinos, nunca baixou o preço. Nunca negociou nada para si mesmo, para o povo, ou de alguma forma que pudesse lhe trazer algum benefício. Ele falava o que tinha que falar, ensinava o que tinha que ensinar, ele fazia o que tinha que fazer, seja com gente de alta sociedade, seja com aqueles sem expressão nenhuma na sociedade. Gente como a gente. Jesus se importava com pessoas e não com seu status social. Jesus sempre olhou primeiro para as pessoas e nunca para as suas posições sociais, mesmo quando elas podiam facilitar alguma coisa para ele, que podiam, quem sabe, ajudá-lo até na sua missão, se é que podiam, tal qual Pilatos, lembra? Que tentou dar uma ajudinha para Jesus sair fora da crucificação, mas no final lavou as mãos. O texto que lemos é parte de um diálogo, de uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Mais que uma conversa, um ensino para eles e importantíssimo para nós. Não só porque eles iriam viver com Jesus Cristo o momento da crucificação e morte e ressurreição de Jesus, mas também porque aqueles homens dariam continuidade à pregação do Evangelho que se multiplicaria pelo mundo afora até os dias de hoje e até que Jesus volte. E glória a Deus por isso, porque se não fosse assim, não conheceríamos tão grande palavra. Com isso a gente já aprende uma coisa aqui, que Jesus, de alguma forma, ele nos prepara para o que vamos enfrentar, ou para o que temos que realizar. E diante desse texto que nós lemos, e do seu contexto, dessa conversa de Jesus com os seus discípulos, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: a indispensável presença de Jesus em nossas vidas. A palavra indispensável quer dizer algo obrigatório, imprescindível, inevitável, muito importante, algo que precisa para se realizar para algum fim, uma necessidade, algo extremamente necessário, algo que não se pode dispensar. Pense na sua vida
o que é indispensável na sua vida. Eu não estou falando do ar, né? Se faltar, a gente morre. Né? Mas o que é indispensável na sua vida? Para você ser uma pessoa feliz, quem sabe realizada, quem sabe feliz, vamos usar a palavra. O que é indispensável para você? Sua família? Seu esposo, seus filhos? Sua casa, seu carro, seu trabalho? Seus sonhos? O que é indispensável para você? Se é indispensável, tal coisa faz parte da sua vida? Tal indispensabilidade faz parte da sua vida? Olha, Jesus Cristo não veio ao mundo para nos fazer ricos, para nos fazer vitoriosos em tudo. Não, Jesus Cristo veio para resolver um problema crônico que só Ele podia resolver, que era o pecado que nos separava de Deus, e o único que poderia nos unir a Deus para que tivéssemos a eterna salvação e morar com Ele na eternidade. Só Ele podia fazer isso. Embora o Evangelho de Jesus, se seguido por aqueles que creiam na pessoa de Cristo Jesus, nos conduzem em vidas que podem nos trazer sucesso, e devemos glorificar a Deus no sucesso daquilo que temos. Mas Jesus não veio para isso, para me dar ou te dar vida fácil. Não. Embora há um evangelho fácil por aí sendo pregado, que quanto mais você dá, mais você vai receber. Há um evangelho aí que negocia e faz do púlpito meio que um balcão de negócios. E muita gente tem caminhado por esse caminho, acreditando nestas coisas. Portanto, nós vamos ver no texto que nós lemos, e com base no verso 6, e eu gostaria de ler com os irmãos, todos juntos, o verso 6. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é indispensável na nossa vida, em primeiro lugar, porque Ele se declara o caminho. Mas é muito interessante o que o grego escreve sobre isso. Bom, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a palavra no grego é ego, emi, rodos. Rodos, origem da palavra rodovia. E a gente vai ver isso aí. Os romanos construíram muitas estradas antes de Jesus Cristo, antes dos evangelhos, para que o exército pudesse se movimentar, para que os imperadores e governadores pudessem ir e vir a Roma de uma forma muito fácil. Mas isso ajudou muito a pregação e a expansão do evangelho, né? Foi uma grande contribuição que os romanos deram para o cristianismo nessa construção de muitas estradas. Interessante que, por causa destas muitas estradas, destes muitos caminhos construídos, se surgiu um dito popular. Vocês já devem ter ouvido: todos os caminhos levam a Roma. Isso é coisa muito antiga, por causa desses muitas construções. Mas aí Jesus diz, eu sou o caminho. Primeira coisa que eu queria considerar com os irmãos é que Jesus, ele exclusiviza essa situação. Eu gosto até sempre, acho que já até falei isso aqui. O artigo o caminho, a gente aprende na escola, que é um artigo, as professoras que aí me ajudem, definido, singular, tá certo? Tirei 10, os professores aí falaram 10. Ou seja, isso quer dizer que não existe caminho paralelo. Não existe um atalho. Não existe algo que possa substituir o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Mas aí eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque Tomé, nós lemos no versículo 4, que Jesus diz, olha, vocês sabem o caminho, e Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Provavelmente Tomé e os discípulos estavam pensando nesse caminho aí, que leva para 60, para a Vila, para Barra Mansa, para o Rio de Janeiro, Via Dutra, e etc e tal. E lá, um dos caminhos que podiam levar a Roma. Mas o que Jesus está mostrando, que o caminho que Ele é, não faz parte dos muitos caminhos
que levavam a Roma. Não é um caminho físico construído por mãos humanas, mesmo um dos muitos caminhos que levavam a Roma. Jesus ensina, aponta e mostra que ele é o caminho que foi planejado por Deus, por amor a nós, e que seria construído com o sangue, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Portanto, não é um caminho como nós conhecemos, cuja construção desse caminho tinha um preço impagável, que só o próprio Deus podia fazê-lo. E seria o único caminho capaz de nos ligar a Deus. Seria não? É. Então Jesus afirma que ele não era mais um dos caminhos, mais uma opção religiosa, mais uma opção filosófica, mas ele era o caminho, artigo definido, singular, não tem paralelo. Todo caminho, meu querido, tem um início e tem um fim. Tem uma origem e tem um destino. E será que Jesus estava falando isso dele? Claro que sim. Olha o que nos diz Apocalipse capítulo 22, verso 13. Jesus diz para João: eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega, última letra do alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Portanto, Jesus é o caminho que também estava no início da criação, registrado no livro de Gênesis. Jesus é o final deste caminho, registrado no livro de Apocalipse, onde chamamos de juízo final. Portanto, queridos irmãos, amigos, irmãos aqui presentes, este caminho chamado de Jesus só aponta numa direção, só aponta para Deus, só nos leva a Deus. E este caminho não só nos diz para onde nós vamos, mas também de onde nós viemos. Olha o que nos diz o próprio João no capítulo 1, versos 12 e 13. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, olha a sua origem, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas, não ouvi, mas, querido, está achando que seu pai e sua mãe te planejou? Está achando que você veio ou você é fruto de um acaso? Não! Você é fruto do querer de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Eu não sou fruto do acaso, mas eu sou fruto do querer de Deus. Quer eu goste da minha vida, quer não goste da minha vida, eu estou aqui porque Deus assim o quis. E é assim que Deus olha para nós como alguém que Ele planejou muito antes de tudo acontecer. Olhe para a sua vida, você de fato não é fruto de um acaso, mas do querer de Deus. Por isso é muito importante que eu e você saibamos por qual caminho nós estamos trilhando ou optamos por andar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho o leva. Por isso, meu amigo, Jesus é indispensável na sua vida, porque Ele é o caminho, o artigo definido singular. Não tem outro. E isso a gente precisa entender, que não dá para criar caminhos paralelos para seguir a Jesus. Em segundo lugar, Jesus é indispensável na nossa vida porque Ele é a verdade. No grego, kai egoimi he aletheia. Aletheia quer dizer verdade no grego. E verdade não só no sentido filosófico ou no campo das ideias, uma verdade de fato e absoluta. Você já deve ter ouvido falar por aí que filosofia não acredita em verdade absoluta. E muita gente não acredita em verdade absoluta. Mas Jesus, nesse texto, ele afirmando assim como
o caminho era único, ele afirma que ele é uma verdade única. Eu sou a verdade. Ou seja, há uma exclusividade aqui a respeito dessa verdade. Mas de que verdade Jesus está falando aqui? Que verdade é essa? Uma verdade que foi pregada no Velho Testamento para que os judeus pudessem receber a Jesus Cristo. Uma verdade que foi profetizada porque viria o Messias, o Cristo, que os libertaria. Embora eles estivessem pensando numa libertação política, porque estavam debaixo do poder romano, Jesus veio para libertá-los muito mais do que uma situação política, mas uma salvação que lhes garantiria a vida eterna através de Cristo Jesus. No campo filosófico não existe verdade absoluta. Tudo é questionável. E a partir destes questionamentos, onde tudo se questiona, começam a surgir variáveis acerca daquilo que é verdade absoluta. E por isso, muitas pessoas começam a duvidar da salvação, começam a duvidar do Evangelho, começam a duvidar do próprio Deus e acham que estão imunes, porque há variáveis nessa verdade. Tudo é relativo. Porém, nesta afirmação de Jesus aos seus discípulos e para nós hoje, ainda que questionada por muitos, nosso Senhor Jesus afirma que Ele é a verdade absoluta, a verdade singular que veio da parte de Deus para os judeus e para nós hoje. E não há margem para outras crenças. Nesta declaração, Jesus afirma ser Ele a mensagem do Velho Testamento. E naquele momento, ele também era o mensageiro. Mensagem e mensageiro se fundem naquele momento para nos trazer esta grande afirmação. Jesus é a verdade de Deus em todo o tempo. Verdade que pode ser traduzida como palavra de Deus. Palavra tão poderosa, poderosa em si mesmo, que quando falada, se materializa. Lembra de alguma palavra de Jesus que quando ele falou e a coisa aconteceu? Vê. Falou para um cego. O que aconteceu? O cego viu. Medicina não explica, mas o cego viu. Virou para um coxo e diz, anda, a tua fé te salvou. Sabe o que aconteceu? O coxo andou. Ele falou para alguém que já estava morto há 3 dias, Lázaro, vem para fora. Sabe o que aconteceu? Lázaro reviveu. A gente não consegue conceber isso, irmãos. Mas a palavra de Deus, quando falada, se materializa. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, é verdade em si mesmo. Só consegue entender esta palavra como palavra de Deus, como verdade do próprio Deus, quem anda neste caminho. E só consegue andar e se manter neste caminho quem entende essa verdade. Uma coisa parece depender da outra, mas uma coisa ajuda a nos fortalecer, a andar no caminho e entendermos a palavra de Deus. Só conseguem andar pelo caminho quem entendeu a verdade, só andam pela verdade aqueles que só andam pelo caminho quem consegue entender a verdade. A isto chamamos de conversão. Logo, tanto o caminhar como o entendimento desta verdade são direcionados pelo nosso Senhor para que possamos ter acesso ao Deus Altíssimo. Sem Jesus, jamais conseguiríamos andar e entender este caminho e esta verdade que nos conduz a Deus. A isto também chamamos de fé, que também não é algo nosso, vem do próprio Deus. Efésios 2:8, isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo, Jesus é indispensável, porque Ele não é só o caminho que nos conduz a Deus, mas Ele é a verdade que nos mantém no caminho, que nos conduz a Deus. Em terceiro lugar, Jesus é indispensável em nossa vida, porque Ele se declara como a própria vida. Kai ego eimi Zoe. Zoe quer dizer vida. Kai é ego, eu. Eimi, somente eu.
sou a vida. Mais uma vez, Jesus coloca de forma exclusiva essa questão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas também eu sou a vida. Alguém aqui conhece uma outra vida diferente da que a gente vive? A gente não conhece uma outra vida diferente da que a gente vive todos os dias, nos relacionando com os nossos familiares, nosso trabalho, nosso estudo, nosso ir e vir. A gente não conhece outro caminho fora disso. Mas Jesus diz, eu sou a vida. E ele estava falando aqui para os seus discípulos algo que vai muito além do nosso conhecimento de vida hoje e aqui, que pode, num determinado momento, acabar. Qual de nós podemos nos garantir que chegaremos vivos em casa? Quantas pessoas amanheceram mortas hoje no mundo afora? Quantas pessoas planejaram almoçar com a família e morreram? Quantas pessoas imaginam que vão viver o amanhã e vão ficar na noite de hoje? Só Deus conhece a nossa vida e Ele tem nas suas mãos o dia e hora que a gente vai meter o pé. Por isso, Jesus é indispensável na nossa vida, porque Ele é o caminho que nos conduz a Deus, Ele é a verdade de Deus que nos mantém no caminho, mas Ele afirma ser a vida. Zoe quer dizer vida no grego, e assim como o Rodos e o Aletheia, caminho e verdade, não era o que os discípulos conheciam ou pensavam. Zoe, a vida que Jesus declara ser, é algo que ultrapassa o nosso conhecimento. Quando Jesus afirma que também é a vida, também está colocada no singular, a uma vida exclusiva, algo que não tem paralelo. Está afirmando, assim como o caminho tem uma origem, um início, que ele mesmo estava no início da própria vida. Olha o que João capítulo 1, versos 1 a 5, também nos diz a respeito disso. João capítulo 1, versos 1 a 5 nos diz assim: no princípio era o verbo, e aqui verbo quer dizer Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus estava no início de todas as coisas, na criação de todas as coisas, na formação do próprio homem. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o texto, que Deus falando, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Toda a criação foi criada de forma verbal. Deus falou e as coisas aconteceram. Haja luz, haja separação das águas, e haja animais, enfim. Mas quando chega na hora, no sexto dia, na criação do homem, o modus operandi do Criador muda. E ele diz, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu e você não fomos criados pelo simples falar, assim como os demais animais, como a fauna e como a flora. Não. Deus separou um tempo para nos criar segundo a sua própria semelhança. Isso é legal demais. Primeiro que eu já descobri que eu não sou fruto do acaso, nem de algum planejamento familiar. Eu sou fruto do querer de Deus. E agora eu relembro que Deus separou o tempo para me criar, para fazer de mim alguém muito especial. Portanto, vemos aqui, meus irmãos, o real significado de quando Jesus afirma ser Ele a vida. Jesus está dizendo que Ele é a origem e também o fim de toda a vida, porque estava na criação do homem, quando Deus sopra nele o fôlego da vida e nos tornamos alma vivente. Por isso Jesus é indispensável na nossa vida, pois Ele é a própria vida, estava na origem e também estará no juízo final.
não crerem em Jesus como origem e fonte da própria vida, levam muitos a crerem em outras coisas, imagens e fenômenos, como consequência da minha e da sua existência. Jesus é Deus, e foi assim que Ele resolveu se manifestar em nós, para consertar a nossa história com Ele mesmo, depois do advento do pecado. Por isso, Jesus é indispensável na minha vida, porque Ele é o caminho que nos conduz a Deus, Ele é a verdade que me mantém nesse caminho, e Ele é a origem da própria vida. E por fim, em quarto lugar, Jesus é indispensável em nossa vida, porque Deus só nos aceita por causa dele. Veja o que Jesus diz aqui, e ele afirma no final do trecho, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode estar debaixo da paternidade de Deus se Jesus não estiver com ele. É isso que Jesus está dizendo. Nada nem ninguém fora de Jesus pode nos colocar sob a paternidade de Deus como filhos. João 1, verso 12. Olha o que nos diz aqui, João 1, verso 12. Vamos relembrar aqui de novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu querido, essa ideia de que todo mundo é filho de Deus não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somente os que creem no seu nome, nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E somente somos adotados por Deus, estamos debaixo dessa paternidade de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Agora, então, tudo se esclarece, tudo se revela, tudo se resume na pessoa de Cristo Jesus e ninguém mais para nos colocar diante de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos conduz aos céus. Por isso Jesus é indispensável na minha vida, na sua vida, porque o Deus Pai elegeu como Salvador do mundo, nosso único intermediário entre Deus e os homens. Paulo escreve em Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por isso, meus irmãos, nossas vidas precisam ser entregues a Jesus, a Ele como nosso Senhor e Salvador, porque sem Jesus não há caminho, não há verdade, não há vida eterna. São muitas as coisas e as tentações que querem nos desviar e não nos fazer andar neste caminho. São muitas as filosofias que querem nos questionar a verdade a respeito de Jesus e que Jesus afirma ser verdade absoluta. São muitas as ideologias e alternativas que querem nos tornar reféns de nós mesmos, nos levando a uma descrença ou uma autossalvação, sem precisar da cruz de Cristo, sem precisar passar pela cruz de Cristo, pela morte e ressurreição de Jesus por todos nós. Se não andarmos no caminho, jamais entenderemos a verdade. Se não entendemos a verdade, não conseguiremos andar no caminho. O caminho é singular, assim como a verdade, que nos conduz à vida, que é o próprio Cristo, que é externada em nós, naquilo que cremos, naquilo que fazemos, por onde quer que a gente passe. Sem a crucificação e ressurreição de Jesus, não teríamos um caminho para trilhar, uma verdade para crer, uma vida para viver. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não espere as coisas se resolverem, não espere você se consertar, não espere você ficar mais velho, porque nem eu nem você sabemos se vamos chegar bem em casa. Só Deus tem nas suas mãos o dia e hora quando vamos partir desse mundo, ou mesmo o dia que Ele vai voltar. Portanto,
Torne Jesus essencial na sua vida, indispensável na sua vida, para você ser alguém melhor, alguém que ande no caminho, creia na verdade, uma verdade que foi construída pelo sangue e a crucificação do Senhor Jesus. Verdade que nos mantém no caminho, caminho de vida que nos leva a Deus. Portanto, meu querido, Jesus nos reúne aqui hoje. Se por acaso o seu coração, a sua mente, a sua vida tem alguma preocupação e alguma incerteza a respeito de Jesus, ore, porque essa palavra é para que você não tenha dúvida que somos totalmente dependentes da indispensável presença de Jesus na nossa vida.